Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um podcast de Engenheiro para Engenheiro. Eu sou o Emerson. E eu sou o Paulo. Estamos aqui começando o nosso episódio para mostrar a vocês, engenheiros do nosso país, justamente a carreira de pessoas que tiveram sucesso na área de engenharia. Estamos aqui. Hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial. Vou ter que colar o currículo dele, porque é muito grande e eu já treinei aqui diversas vezes e acabei esquecendo. Ele já passou por empresas como TCA, Unilever, Alcoa, Fibrasa, Gerdau, Alfa, Heineken, até chegar na GE. Até esqueci aqui, viu? Boa, começou com o quê? Com o TCA? Foi? TCA. Assim, são muitas empresas, já viajou o mundo todo falando de engenharia, falando de manutenção. Então seja muito bem-vindo, meu amigo Lindenberg. Eu que agradeço o convite, participar do podcast. Acho que é uma grande oportunidade a gente falar, né, como vocês estão intitulando, de engenheiro para engenheiro. A gente abrir as portas, né, do conhecimento de quem estiver aqui, né, trocando essa experiência, para quem estiver disposto a aprender, a ouvir e interagir com esse público, né, essa área tão rica que é a engenharia. Meu amigo, vamos iniciar. Por que engenharia? É tão engraçado, assim, muita gente tem referência, às vezes, dentro da família, algum colega, né, no meu caso, eu estava até comentando com o Paulo antes que foi muito, assim, eu acho que é uma questão do divino mesmo, né? A questão dos céus realmente ter me direcionado para a engenharia, porque a única possibilidade que eu tive era por conta da minha aptidão com exatas, né? Matemática, física, eu sempre fui muito bom nessa área, mas eu não tinha uma referência, né? Um familiar, um pai, um amigo, um irmão. Então, terminou lá o antigo segundo grau, né? Naquela época era segundo grau, né? E aí, eu disse, o que eu vou fazer agora, né? Fiz um cursinho, o que eu vou fazer, né? Na superior, né? Tentar para qual área, né? Então, como eu não tinha nenhuma referência, e a minha referência era a área de exatas, né? Física, matemática, química, eu ia bem. Vou tentar engenharia, né? Mas qual engenharia, né? Tem engenharia química, civil, mecânica, elétrica. O bom é isso que cerca de 80% das pessoas que estão assistindo a gente aí fez engenharia porque era bom de matemática. É mais ou menos isso, né? E eu vou continuar o papo, Paulo, mas deixa eu só fazer um comentário, né, pessoal? Falei essa carreira toda dele. Tem 25 anos de carreira. Vocês olham assim, parece que é 25 anos de idade, né? Eu carreira já. Eu já comecei bem cedo também, né? Aí você estava falando que em relação a essa sua escolha por engenharia e ficou nessa dúvida. Qual engenharia escolher? E Exato, o que determinou para ser a que você escolheu? Eu acho que foi a orientação dos céus, porque eu não sabia de fato, né? Então eu olhei assim, o que fazer, eu vou tentar engenharia mecânica, porque eu acho que é uma área que de repente tem um mercado, até porque assim, na época a gente não tinha acesso a tanta informação, né? Isso lá em 1996, 97, né? A gente não tinha tanta informação como tem o Google, como tem, né, as redes sociais, então a gente não tinha muita referência. Então eu acho que foi Papai do Céu que ordenou, né? Então a gente tentou, né, através da engenharia mecânica, e aí na ocasião eu, né, passei na UPE, na Federal, e na Unicap. Na Unicap foi engenharia química, não tinha mecânica, eu só vou tentar engenharia química e coloquei a química. E aí naquele momento eu passei na Federal, passei na UPE, comecei na Federal, mas como a Federal tinha uma questão de horário bem complexa, né, então, e eu queria já trabalhar rápido, e a segunda entrada tinha sido na UPE, então comecei na Federal, fiz o primeiro na Federal, depois saí e fui para a UPE, onde eu comecei de fato, e aí tinha um horário mais flexível, então eu estudei o ciclo básico todo pela manhã, e aí tanto é que assim, já no terceiro período eu já comecei a estagiar. Qual foi o motivo mesmo que você trouxe esse mudança federal para o UPE? A questão do horário tinha uma dificuldade muito grande, né? Porque tinha disciplinas que era pela manhã, tinha disciplina que era tarde, então tinha uma dificuldade muito grande, já imaginava mais na frente, né? Para quando fosse estagiar ou trabalhar, então eu vi que ia ter essa complicação. E como a UPE, o ciclo básico era todo pela manhã, eu disse, vai ficar muito mais fácil, porque a partir do quinto período eu já posso estagiar, e à noite, as aulas são à noite, então vai ficar muito mais fácil para poder estagiar e trabalhar. Então, por isso que eu, né, saí da Federal e fui para a UPE. Então, realmente foi bem melhor nesse sentido da possibilidade de trabalhar, de estagiar. Tanto é que eu comecei a estagiar de fato no terceiro período.
Esse estágio, terceiro período, você acha que foi positivo naquele momento? Eu comecei a estagiar no terceiro período, eu sempre estudei em escola pública. E aí, o meu primeiro estágio não foi na indústria ainda. Eu estagiei dando aula de matemática e física, desenho geométrico. Foi até engraçado porque eu estava no ônibus, voltando da faculdade com a régua T, uma mochila, né, um monte de livro. Aí a diretora me encontrou no ônibus. Disse, você está fazendo o quê? Eu expliquei para ela, né, que estava fazendo engenharia. Ela falou, que legal, você quer estagiar lá, onde você estudou, na escola que eu estudei, né? Eu disse, não, quero, mas questão de horário, como que fica? Aí ela falou, não, você pode estudar pela manhã, você pode estagiar à tarde e à noite. Então tá legal, né? Então fiquei um ano estagiando, dando aula de matemática, física, desenho geométrico, e aí, assim, foi muito bom no sentido da comunicação, né? Até porque, assim, o curso de engenharia, ele direciona a gente muito para a área de cálculos, projetos e a parte de comunicação, de gestão, de administração, de organização, a gente acaba ficando um pouco para trás. Então, naquele momento, assim, estar numa sala de aula, falar para as pessoas e falar em público, que no início você tem um pouco de dificuldade, foi bom, antes de entrar na indústria, poder ter essa experiência Mas também. era remunerado? Ou era remunerado. Pelo menos ainda sobrava um dinheirinho, né? Não, ainda sobrava um dinheirinho, né? Isso foi onde? Na escola que eu estudei, chama Luiz Rodolfo de Araújo, em Abreu Lima. Em Abreu Lima, região metropolitana de Recife, região metropolitana, né? do Recife, onde eu morei por muito tempo. Você é de lá? Toda a minha adolescência foi lá, né? Eu sou de Recife, a gente foi para lá e fiquei toda a minha adolescência até eu me casar, eu morei lá. Ou seja, uma pessoa, né, que está vindo da escola pública, né, da região metropolitana de Recife, com toda a bagagem de carreira que o Emerson trouxe, né? Assim, conseguiu vencer apesar de todas as dificuldades, né? As dificuldades foram bem grandes, né, no início. E você estava me contando ali no bastidor, Lindenberg, dessa dificuldade, né, de ter vindo de Abreu Lima. E aí, depois do estágio na escola, você fez algum outro estágio curricular durante a faculdade? Eu fiz. Quando encerrou, né, tinha até a possibilidade de renovar. Ela queria que eu renovasse. Eu disse, não, quero ir para a indústria agora. E aí eu comecei a estagiar até um pouquinho antes, estagiei na Leonheimer, uma indústria de geradores, fiquei 6 meses. Mas depois eu fui para a TCA, que é uma chicoteira, né, hoje é do grupo da Stellantis, mas no início era um grupo independente. A gente fornecia chicote elétrico para Volkswagen. E na época, assim, o programa de estágio era diferente, né? Eram 8 horas, não tinha férias. Era um programa bem diferente do que é hoje, né? Era bem mais puxado. Então, eu saía de casa, tipo, 4h30, 4h50 da manhã, para pegar o primeiro ônibus, para chegar no estágio por volta das 8 horas. E aí ficava o dia todo, né? Porque era integral, era até 17 horas. Saía às 17, ia para a faculdade, começava às 18 horas, ia até 22 horas, para depois voltar para casa, chegava em casa às 11 horas, 11h30, para poder jantar, comer alguma coisa, e no outro dia começar novamente a rotina, né? Então, estudar mesmo era final de semana, ou no ônibus, ou entre uma aula e outra. A gente tinha... E aí, assim, a dificuldade era muito grande, né? Porque o cansaço físico era muito grande, né? É aquele negócio, né? Sempre quando a gente quer muito, dá, né? Porque eu fico vendo aí a dificuldade, né? Realmente você não tinha tempo. Você começava o dia de 5h40 para pegar o primeiro ônibus, para depois ter que estagiar até 5 horas da tarde, para depois ir para a faculdade, para voltar para casa e chegar quase meia-noite em casa. Uma frase que eu já escutei, não lembro exatamente onde eu escutei ou onde eu li, né? Mas que eu levo muito para a minha vida, assim, quem quer encontra um caminho, quem não quer encontra uma desculpa. Desculpa tinha um monte, né? Do cansaço, do horário, da distância, tinha um monte de possibilidade de desculpa, né? Mas eu tinha que encontrar um caminho, né? Eu tinha que encontrar uma forma de vencer e de chegar onde eu queria chegar. Você tem que ter atitude, né? Você tem que ter atitude, né? Vencer, Primeiro você né? tem que ter... assim, tem uma frasezinha no RH, né? Depois, na parte de gestão, você vai aprendendo, né? Que chama CHA, conhecimento, habilidade e atitude, né? Conhecimento, né? Você vai desenvolvendo, você vai aprendendo. E habilidade você vai, né? Com o dia a dia você vai adquirindo. Mas a atitude faz toda a diferença. Então, se você não tem atitude... Você pode ter muito conhecimento, uma super habilidade, mas se você não tem atitude, o resultado não vem. O Lindenberg, e aqui a gente fala para todo mundo, né? Então a gente fala para pessoas que já são formadas, para pessoas que já têm uma carreira consolidada, mas a gente fala para muita gente nova também. Sim. Nesse período de dificuldade, teve algum momento que você pensou em desistir? Porque eu acho que não é problema pensar em desistir. A grande vantagem é quando você consegue vencer isso, né?
Eu acho assim, Emerson, é normal. É uma faculdade muito longa, né? São 5 anos. E dificilmente alguém termina em 5 anos. Eu terminei 6 anos e meio, né? Você perde uma disciplina. 6 anos e meio é um vencedor. É um vencedor. Né? A média é um pouco maior, né? Provavelmente. Mas, assim, é uma faculdade longa e pesada, né? Então, o início, assim, o ciclo básico é muito pesado, né, da engenharia. Eu lembro bem, assim, da minha turma, normalmente entre os 50, né? Da minha turma, acho que se formou 8, 9 ou 10, talvez. Então, né, 25% da turma que iniciou, né, 25% da turma que iniciou é que veio terminar o curso, né? Então, o ciclo básico é muito pesado, né? As disciplinas... Você entra, né, imaginando que você vai ver muita coisa prática, vai ver, né, um motor desmontado, um equipamento, uma bomba. E, na verdade, você vai ver muito cálculo, né? E isso, no início, vai deixando muita gente pelo caminho. Então, eu acho que assim, esse início da própria faculdade em si, né, das disciplinas, é de fato muito pesado. A transição, né, do ensino médio para um curso de engenharia realmente é bem pesado. E no meu caso, assim, que pode ser o caso de muita gente, o cansaço físico, a distância, as dificuldades naturais, né, de cada um, né? Então, eu, por exemplo, eu tinha que pegar 2 ônibus para voltar, né? Então, tipo, a minha aula terminava 22 horas. Então, se eu saísse 22h05, eu sabia que provavelmente eu ia perder o segundo ônibus. E aí teve um dia que eu perdi o segundo ônibus, porque era muito sincronizado. Eu descia, né, numa certa parada ali acho que é a Rua do Hospício, e eu tinha que correr para pegar o segundo ônibus para ir para minha residência. E aí teve um dia que assim que eu desci do primeiro ônibus, eu vi o ônibus passando e indo embora. E eu disse, caramba, eu não acredito que eu perdi esse ônibus, porque eu perdi a 10h15 ali, 10h05. Ele só voltava de 11 horas, 11h10. E era esquisito, não tinha ninguém na parada e tal. E eu sentei na escadinha ali próximo das lojas americanas ali, Rua do Hospício, eu lembro na época. Eu sentei ali e disse, caramba, eu tenho que estudar, eu tenho que vencer para... Pelo menos ter um carrinho para ir para casa, porque é muito difícil, né? Então, eu lembro de ter chorado naquele momento ali. Eu chorei porque realmente era muito difícil, né? Você vem cansado, com fome, desgastado fisicamente, ainda pegar o ônibus, esperar mais 1 hora dentro do ônibus, para no outro dia, 4 horas da manhã, estar de pé de novo. E aí, realmente, assim, você pensa. É normal que você pense, né? Mas aí, naquele mesmo momento, você pensa... Poxa, andei tanto até aqui, né? Não vou desistir agora. Se eu desistir, eu tô decretando minha derrota, né? Então eu preciso continuar, preciso perseverar, e só dá para mudar minha história mudando, né, minha atitude, né? Então eu não posso regredir agora. Então eu digo assim para muita gente, né, que pessoal mais novo, estagiário, né, diz, olha, eu sei que é difícil, né, estudar, trabalhar, e muitas vezes o pessoal, né, que vem estagiar também ajuda muito em casa, né, nas suas famílias. Tem muita gente com a condição que realmente precisa ajudar em casa, que tem que olhar para frente, tem que olhar, né, qual é o objetivo, qual é o foco, qual é a meta, e não encontrar desculpa, né, encontrar um caminho. Não, muito bacana. E a faculdade? Você disse que teve essa dificuldade no começo do curso, mas durante o curso, em questão da parte de aulas mesmo, conseguiu desenrolar direitinho, mesmo com o estágio aí? Você disse que tinha que estudar no final de semana? Eu penso assim, existe um público que está dentro da engenharia que vem do curso técnico. Esse público tem uma facilidade maior, né? Eu lembro bem assim, no início, quando a gente tinha disciplinas de desenho, né? Desenho à mão livre, desenho de máquinas, eu tinha muita dificuldade, porque eu não tinha vindo do curso técnico, né? Tinha muita gente que vinha da escola técnica, então tinha uma facilidade maior nas disciplinas de desenho, por exemplo, né? Então esse pessoal tinha uma facilidade um pouco maior por ter vindo da escola técnica, né? Então, como eu tinha vindo somente do ensino médio, eu tinha uma dificuldade maior. Então, assim, existe uma diferença muito grande, assim, você pagar um cálculo 1, 2, 3, 4, física, né? Química, realmente são disciplinas pesadas, né? Cálculo numérico, enfim, são disciplinas que são bem pesadas, e o início realmente é muito desafiador. No início, como eu, né, os 3 primeiros períodos ali eu não trabalhava ainda, então consegui, né, meio que estabilizar e entrar no ritmo, né? Então, quando eu comecei a estagiar, eu já estava num ritmo, né, mais adequado para
o curso, já sabia, né, entendia bem os pré-requisitos, o que precisava cada disciplina. Naturalmente, assim, eu me formei em 2003, entrei em 97 na faculdade, né? Então, a gente não tinha facilidade como tem hoje, né, de você ir no Google, ir no chat GPT, e essas facilidades que a gente tem hoje. A gente ia na biblioteca, pegava um livro, ou quando não tinha um livro, né, porque muitas vezes o livro estava com alguém, né, reservado. Você tinha que esperar alguns dias. E aí você vai pegando o jeito ali de como a coisa funciona, mas naturalmente, quando você começa a estagiar, o desafio se torna muito maior, né? E na época era muito maior porque a carga horária era maior, não tinha férias, então você tinha um desafio muito maior. E aí você, né, tinha que dedicar, né? Final de semana, estudar. Então você tem que saber o que você quer. Então abrir mão naturalmente de muita coisa, né? Vi os amigos saindo para passear, para balada, para isso, para aquilo. E eu tinha que estudar, né? Eu não tinha muita escolha. A TCA, você disse que é uma empresa de chicote elétrico, não é isso? Era chicote elétrico. Explica pra gente aí um pouquinho do que faz esse chicote. O chicote elétrico do carro é o que é responsável por toda a transmissão ali, a comunicação da parte elétrica. Então, é uma linha de montagem, onde tem os fios, os cabos, os conectores, onde ele faz toda a montagem desse chicote. Tem uma linha de teste também, onde você faz o teste, simulando um automóvel, e direciona para a automotiva, onde é colocado, né, instalado no automóvel, e aí faz toda a conexão com a bateria, com o alternador, todo o sistema de elétrica do carro. Como foi essa tua primeira experiência trabalhando com essa parte de chicote, né? Você estava com manutenção, é isso? Assim, dos 25 anos de experiência sempre foi dentro de manutenção. Então, tenho 25 anos de experiência com manutenção industrial. E aí, a primeira experiência na TCA, né, eu trabalhava no setor de planejamento e controle de manutenção. Assim, naquele momento, obviamente, ainda não tinha um conhecimento, então eu via muito assim, a necessidade de estar próximo dos técnicos, né, do time que fazia a execução, para aprender de fato como funcionava, para poder dar o melhor suporte, né, em termos de planejamento. Então, eu procurava estar muito próximo dos técnicos de manutenção para aprender com eles, os supervisores, os gerentes, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho. Então, uma coisa que eu sempre falo para o pessoal de estágio, né, o pessoal que está estagiando comigo, que procure, né, estar junto, apesar de você fazer engenharia, apesar de você estar fazendo um nível superior, escutar o nível técnico, escutar quem executa, ouvir as pessoas, né, que estão no chão de fábrica, porque eles conhecem, eles estão ali há muitos anos, eles conhecem exatamente como deve ser feito, né? Você pode, naturalmente, com a experiência, aprendendo e aprimorar, melhorar o processo, mas eles conhecem bastante. Então, foi um período de muito, muito aprendizado, principalmente com esse corpo técnico, que é quem executa as atividades de manutenção. São pessoas que são fundamentais para o processo, né, fluir bem. E aí, pós-TCA, tu chegasse a trabalhar em outra empresa antes de finalizar a graduação, ou tu fosse até o final com eles? Não, eu estagiei por volta de 3 anos, né, porque eu comecei na empresa terceirizada, da TCA, depois eu fui para a TCA. Então, fiquei quase 3 anos estagiando, e aí tive a oportunidade de ir para a Unilever como planejador de manutenção. Então, foi minha primeira experiência. Já contratado. Mas na faculdade ainda, né? E estava na faculdade ainda. E aí entrei como planejador de manutenção. Rapaz, já estava complicado estagiando. Então, mas 8 horas já tinha, né? Já era quase um emprego. O estágio já era emprego. Era a gente reclama, emprego, né? Hoje em dia. Eu só não tinha tanta responsabilidade quanto no emprego já. Emprego, né? Aí, isso aí, faltavam muitos períodos, muitos semestres para acabar? Faltava... Eu acabei me formando 1 ano e meio depois, né? 1 ano e meio, 2 anos após eu começar na Unilever. Então, mas ainda assumi assim, algumas funções estando na faculdade. E como é que foi essa experiência da Unilever desde a entrada, né? Porque é uma multinacional, como é que foi para entrar lá? Foi alguma indicação de alguém que trabalhou contigo? Não, foi assim, uma empresa fantástica. Na Unilever foi uma experiência maravilhosa. Surgiu uma vaga de planejador de manutenção. Na época, assim, a gente não tinha tanta facilidade para ter acesso às informações de estágio, de emprego, né? Então era no jornal mesmo, né? Ou então dentro da faculdade alguém comentava.
E aí teve um colega que falou assim, olha, tá tendo uma vaga de planejador de manutenção na Unilever, na empresa que eu trabalho, e manda o teu currículo para lá. Eu mandei, esperei muito tempo, né, não deram retorno. E eu sempre fui muito assim, inquieto de correr atrás e buscar realmente o que eu queria, né? Então, de vez em quando eu ligava para lá, olha, você recebeu meu currículo? Aí recebi. E a seleção, quando vai ter? Ah, não vai ser agora e tal. E tava esperando, né? E aí não me chamavam, né? E aí depois eu liguei, e aí a pessoa do RH atendeu e disse, olha, a gente... Foi até engraçado assim, que ela fez, olha, já teve a seleção, a gente tentou entrar em contato contigo, mas não conseguiu, e acabou que a gente já fez a seleção. Eu disse, poxa, mas eu estava aqui com o telefone na mão, era o celularzinho aquele, o Nokia 6120, né? Não tinha WhatsApp na época, né? Aí ela disse, mas a gente realmente fez a seleção, porém a gente, apesar da gente ter feito a seleção, a gente não conseguiu fechar com ninguém a vaga. Acho que era para ser mesmo minha vaga, né? Aí, assim, se você quiser vir hoje à tarde aqui, o coordenador vai estar hoje à tarde. Se você quiser vir, ele pode conversar com você. E aí eu fui. E aí, não participei da dinâmica, tudo, já fui direto numa entrevista final com ele. Como eu já tinha estagiado bastante tempo na área de planejamento, na TCA, eu já conhecia bastante coisa. E aí foi mais fácil, né, pela minha experiência. E aí eu consegui entrar na Unilever, mesmo depois do processo ter começado tudo, acabou que deu certo. Numa entrevista 1 para 1, foi bem mais Você simples, já foi assim. pra cara do gol lá, Já né? foi pra cara do gol, porque tinha feito o processo, eles falaram que não tinham conseguido achar o perfil, e ela me deu a opção, ela disse, você quer vir para conversar com o coordenador ou quer esperar abrir novamente uma outra turma? Eu disse, não, se for para ir agora eu vou. E aí, como eu morava relativamente próximo, morava em Abreu e Lima e a vaga era para a Unilever de Igaraçu, aí eu fui e acabei conseguindo a vaga de uma maneira assim. Demorou muito no início, né? Mas depois que eu fui, foi muito rápido. E você saiu da TCA, que era a parte de chicote, depois foi para a Unilever, que é bens de consumo. Bens de consumo, exato. Bem diferente. Tudo bem que você tinha experiência de manutenção, né? Mas que nem você disse agora, né? É bem diferente. Como é que foi esse desafio de entrar na Unilever, né? Assim, eu digo sempre assim, depois de muita experiência, obviamente nessa época ainda não, né? Mas depois de muitos anos, eu digo sempre para as minhas equipes, né, que manutenção é muito parecido, né? Você precisa conhecer os processos. Então, logicamente, o processo é muito parecido, né? O processo da chicoteira existe um processo bem automatizado, mas tem muita parte manual também de montagem, linhas de montagem manual. E indústria de processo, a indústria química, né, tem muitos processos, né, de automatizados, com central de controle. E aí foi muito de conhecer o processo e, mais uma vez, né, conhecer o processo é você conversar com as pessoas, você entender como funciona na visão também de quem está executando, quais são as dificuldades, o que a gente pode fazer para melhorar o processo da execução do time de manutenção. Então, é um processo de muito ouvir, né? Acho que o ouvir é muito importante, você como líder, né, como gestor, que naquele momento eu não era, né? Mas isso é um aprendizado muito grande, né? Desde o início, de você ouvir as pessoas no chão de fábrica e direcionar da maneira adequada, que seja de acordo com o que a empresa exige, de acordo com os padrões que a empresa direciona que sejam executados, mas de uma maneira que seja correta para as pessoas que estão executando também, executarem da melhor maneira possível e, naturalmente, entregar o melhor resultado possível. Nessa tua trajetória da Unilever, Lindenberg, teve alguma coisa que te marcou, assim, algo que ficou na memória? Teve um momento bem difícil, né? Porque no início, eu vinha de 3 anos de estágio, mas era estágio, né? Então você ainda está muito novo. E aí, com 3 meses de empresa, aí o meu coordenador, meu chefe, na época ele foi demitido, né? E aí eu disse, agora deu ruim para mim, né? Porque com 3 meses meu chefe foi demitido, vão me mandar embora também, né? Então já fiquei assustado, né? Já fica cabelo caindo ali, preocupado. Eu já fiquei preocupado, fiquei assustado, e agora o que eu vou fazer? Então fui para casa preocupado, pensando o que eu ia fazer, mas disse, olha, vou arriscar. Vou chegar para o gerente e dizer, eu quero a vaga, como é que eu faço para concorrer à vaga aí de coordenador de manutenção? Aí eu fui lá para o gerente, na época,
E aí falei para ele, ele olhou assim, você não tem muita experiência ainda. Vou fazer o seguinte, eu vou deixar um outro coordenador do teu lado acompanhando durante um tempo. E aí, caso você vá bem, a gente contrata. Senão, a gente avalia daqui a um ano. E aí deu certo, assim, passei um ano, fui para uma outra unidade da Unilever, fiquei como analista de TPM, sistema de gestão. Depois voltei para a Unilever de Igaraçu como coordenador de manutenção. Então, assim, a experiência foi muito boa, porque eu não estava como coordenador de direito, né? Mas eu estava, de fato, ali na prática, o dia a dia, quem tocava era eu, o coordenador me dava muita liberdade. E aí eu tocava a rotina da manutenção no dia a dia, eu que tocava. Gestão de conflitos, então, gestão de conflitos, processos, indicadores, tudo era direcionado para mim. Então isso me permitia um amadurecimento muito grande naquele momento. E rápido, né? E muito rápido. Então fiquei um ano e meio ali para depois assumir a coordenação. Foi muito rápido. E outro ponto também, acho que resume o que você comentou lá no começo, né? A atitude, né? Assim, teve atitude, né? Eu busquei ter essa atitude de enfrentar o desafio, né? E agora, eu estou sozinho aqui, né? O que vai acontecer comigo? Eu disse, vou ter atitude de tentar mudar o jogo mais uma vez, né? Nessa época tu já tinha se formado? Não, ainda não. Olha, o cara de atitude. Passasse quanto tempo lá? Na Unilever, passei quase 4 anos, 3 anos e quase 4 anos. Então 4 foi anos. Bastante tempo, né? Foi. Agora, uma coisa interessante assim, né? No início, né? Até voltando um pouquinho, né? Eu falo muito para os estagiários que você vai fazer, às vezes, um processo seletivo para contratar um estagiário e, às vezes, tem muita gente boa, né? E você fica, poxa, só tem uma vaga e tem tanta gente boa aqui, né? E aí o pessoal fica desanimado e eu lembro bem, assim, que no início, quando fui, né, consegui meu primeiro estágio, eu participei de mais de 15 processos seletivos. Participei de muito processo seletivo. Era não. E você vai desanimando também. Você perguntou do desânimo inicial, né? Esse era um desânimo, né? Poxa, tanta vaga aí, eu não consigo nenhuma, cara. Né? Não vou citar o nome das empresas que eu participei, mas assim, muita empresa, muitas vagas. E essa não. E você não sabia nem o porquê do não, né? Você não recebeu feedback, né, para você melhorar. Então, assim, era um não, e você, naquele momento também, apesar da dificuldade, além da dificuldade, na verdade, né, além da dificuldade do cansaço, do tempo escasso, você vai procurar um estágio, não. Eu disse, poxa, será que isso não é para mim? Você começa a se perguntar, né? Então, esse também no início foi um grande ponto de interrogação, né? Mas o que eu falo para o pessoal é que assim, não desistir, perseverar, ter atitude, insistir, né? Entender que o processo às vezes realmente é doloroso, mas que existe um caminho longo aí a seguir e que se você perseverar você vai conseguir. Faz parte, né? Faz parte do processo. E tem uma história dessa também, né? Eu participei de mais de 100 processos de trainee na minha vida depois que me formei, né? Tem até colega meu, muito amigo meu, na verdade, hoje um dos melhores amigos, que é o Caio. Por exemplo, ele conseguiu bem mais rápido que eu. Ele foi lá, virou trainee da Vale, né? E eu vi as outras pessoas virando, eu não tô conseguindo porque eu não consigo. Exato. Aí depois fui testando, fiquei 100 vezes lá batendo não, fui pra final da Unilever, inclusive, fiz o trainee da Unilever. Primeira vez a diretora, eu comprei a passagem de avião, como a Unilever não custeou, que custei do meu bolso R$2.000, né? Pra ir pra São Paulo. Só que, eu pensando, não tenho muita grana. Vou fazer o quê? Comprei a passagem para o mesmo dia do evento. O que aconteceu? Chuva, tempestade. O avião chegou 2 horas depois. Cara. Não passei, né? No ano seguinte, de novo, tentei o Unilever. Aí a diretora de RH até me lembrou, né? Disse, e aí, Paulo, de novo você aqui? Eu disse, novamente, estou tentando entrar aqui no Unilever. Não deu certo de novo. Uhum. Né? Mas depois eu consegui entrar em alguns, né? Sou muito grato, por exemplo, ter entrado no trainee que eu fiz da Voga, né? Meu diretor, Diógenes, foi um cara muito bom de gestão que passou pela Schneider, né? Mas é isso, é a gente não perseverar assim como você não perseverou. Tem que perseverar, né? tem que insistir Não, até assim, conseguir. É um depoimento bem impactante, né, do Lindenberg. Eu simplesmente gerente da GE, já foi gerente da Unilever, gerente da Heineken. Trabalhou na Alcoa. Tantas outras empresas. E assim,
recebeu tantos nãos. Exato. E eu acho que às vezes a gente tá meio mimado a ponto de não aceitar não pra nada. E aí, quando você traz esse depoimento, sendo tão vencedor, você dizer que recebeu mais de 10 não, mais de 15 não na cara, e mesmo assim continuou persistindo até que alcançou o sucesso, é bem bacana. Aí eu vejo que o não, ele muitas vezes, ele faz a gente refletir e aprender muito mais do que o sim. Né? O não, por que não, né? Onde que eu estou errando? Onde que eu preciso melhorar? E o sim é confortável, né? O sim, eu sou bom e tal. É confortável você receber um sim, receber um feedback positivo. Mas o não, ele te faz pensar, ele faz você refletir. Pô, onde é que eu estou errando, então? O que eu posso melhorar? E aí você vai refletindo, vai se autoanalisando e vai melhorando. Acho que o não faz parte e acho que a gente tem que entender como parte desse processo de aprendizado. E uma hora chega, né? Nem que você conseguiu, né? E uma hora chega, né, e você tem que estar preparado. Se você desistir, não vai chegar. Até pensando na tua trajetória, né? Tu não tinha se formado ainda, já estava na Unilever, Já. como contratado. E até te perguntar, você acha que iniciar antes na tua carreira, por exemplo, que nem a mudança que você fez da Federal para o PE e já começar a estagiar, foi interessante para tua carreira? Eu acho que fez toda a diferença na minha carreira, porque essa mudança ela me permitiu ter uma experiência de, no mínimo, aí, antes de me formar, uns 4 ou 5 anos. Né? Porque eu comecei a estagiar muito cedo, então eu tive muito mais tempo do que alguns colegas têm, estando em outras, né, universidades que têm menos tempo disponível para estagiar. Obviamente, isso vai muito do perfil, né, da pessoa, do que ela quer como carreira. Né? Se ela quer ir para uma área acadêmica, se aquela é uma área de pesquisa, desenvolvimento, talvez seja melhor um outro formato. Né? Mas para quem quer ir para a indústria, para quem quer atuar no setor industrial, para quem quer realmente ter uma carreira nesse formato, quanto mais tempo disponível naturalmente para você aprender, porque o estágio é um período de aprendizado, logicamente é muito melhor, porque você vai ter mais tempo, vai ter mais bagagem, vai ter mais conhecimento. Não tenho dúvida. E assim, Lindenberg, o que é que te fez sair da Unilever, né? Você disse que foram 4 anos de muito aprendizado. Qual foi essa migração de carreira nessa saída? A Unilever, na época, eu tive muitas oportunidades, assim, uma empresa que abriu as portas e eu aprendi muito como gestão de pessoas, como liderança, a oportunidade de conhecer outras plantas, outros processos, outros negócios. E na ocasião, eu fui para a Alcoa, e a Alcoa assim, tinha uma estrutura, na época, dentro de manutenção industrial muito mais robusta, muito mais, corporativamente falando, né, muito maior. Então tinha e a manutenção era uma área que eu já estava ali há 6, 7 anos, né, junto com o tempo de estágio, e é uma área que eu me identifiquei muito. Eu disse, então eu quero fazer carreira na manutenção. E dentro da estrutura da Alcoa tinha muito mais possibilidades dentro da unidade que eu estava, e corporativamente também tinha muito mais possibilidade de crescimento na carreira. Então eu fui para uma vaga para ser engenheiro responsável pelo planejamento e controle de manutenção de uma fábrica, né, de laminados. Mas existia uma estrutura corporativa, existia uma gerência de manutenção na época, que na época, né, a época da Unilever a gente não tinha. Então eu tinha vislumbrado uma possibilidade muito maior de desenvolvimento e perspectiva de carreira. E assim, essa migração foi tranquila? Como é que... Explica um pouquinho da Alcoa pra gente, como era o módulo da empresa, qual era o tamanho da empresa em si, onde é que ficava localizado, já que a Unilever era em Garaçu, bem próximo da sua casa. A Alcoa também a empresa que eu trabalhei é próximo da região, né, Itapissuma. A Alcoa e Itapissuma, na época, era um conglomerado, existiam vários negócios dentro da Alcoa e Itapissuma. Existiam negócios laminados, extrudados, evaporadores, rodas, tampas, então era um negócio muito grande lá dentro. O negócio que eu atuei era na Alcoa Laminados. Dentro de laminados já era uma estrutura bem grande, né? Então tinha refusão, onde fazia a fundição do alumínio, área de chapas, onde fazia a laminação, e a área de folhas, onde produzia folha fina, principalmente para o cliente Tetra Pak, que era um dos principais clientes da Alcoa na época. E existia uma estrutura, como eu falei, né, corporativa de manutenção.
além de dentro da Alcoa Itapsuma, onde tinha um gerente de manutenção e tinha uma estrutura de apoio, né, para esse gerente de manutenção, de planejamento, equipe de manutenção preventiva, equipe de manutenção preditiva, existia manutenção civil, existia uma equipe, né, suportando o gerente de manutenção, que era responsável por toda aquela planta de laminação da Alcoa Itapsuma. Pronto, só para situar a gente, lá na Unilever tu lidava diretamente com quantas pessoas no cargo de coordenador? Tu liderava quantas? Direto, assim, sempre existem as equipes de terceiros, né? Mas direto tinha em torno de 35, 40 pessoas na época. Aí na Alcoa foi para quantas? A Alcoa, eu passei por várias atividades dentro da Alcoa, várias funções dentro da Alcoa, né? No início, eu ficava com a equipe de planejamento e controle de manutenção. Então, a minha equipe tinha, na época, em torno de 20 pessoas. Era uma estrutura diferente da Unilever. A Unilever era responsável por toda a manutenção. Dentro da estrutura da Alcoa, eu era responsável por uma parte da manutenção. Eu era responsável pela parte mais estratégica da engenharia de manutenção, então, o planejamento e controle de manutenção. Né? Como a estrutura era muito maior, tinha mais divisões. Mais segmentado, né? Mais segmentado, mas tinha mais possibilidade de crescimento dentro daquela estrutura e fora também da... Porque tinha estrutura de carreira, né? Imagina, estrutura de carreira... Tinha engenheiro de manutenção, aí tinha 1, 2... Exato. Aí depois passava, vamos dizer, para coordenador da unidade e tal, aí tinha o corporativo também, né? Exato, e tinha a estrutura corporativa também. Tá. Eu fiquei curioso também, porque pela época que tu estás falando aí, é uma época que estava explodindo a internet, né, a computação. Como é que foi essa migração para começar a implantar tecnologia dentro das fábricas? Exato. Isso, na época da Unilever, a gente trabalhava com ordem de serviço, com a folha de manutenção, era tudo impresso, e eram blocos e blocos, e armários e mais armários para você isso na controlar. Época como TPM, né? O TPM fazia parte do sistema de gestão da Unilever, mas dentro da manutenção mesmo, os checklists praticamente todos impressos, você tinha que controlar, né, os planos de preventiva, tinha pasta suspensa, armários, e era um controle gigantesco, né? Na época, né, que eu migrei para a Alcoa, a gente já tinha sistemas informatizados, a gente tinha um software de manutenção, ainda gerava muito papel, e estava começando a se discutir o mobile, né? Ter o software que a gente tinha na época, colocar o software não chamava nem celular, né? Mas era um mobile, né? Era um dispositivo móvel. E a gente olhava assim, como é que eu vou colocar o plano de manutenção dentro desse dispositivo móvel? O mecânico vai levar para qualquer lugar, vai fazer o apontamento, isso e tal. E a gente começou a desenvolver isso naquela época, 2005, 2006. Então era embrionário, né? Esse era um projeto que na época assim, era um negócio fabuloso, era algo que você olhava assim, extremamente futurista, né? E a gente começou a implementar isso, mas de fato assim, era uma época de mudança, né? A internet crescendo muito ali e tendo muito mais recursos informatizados, então a manutenção ficava mais ágil, né? Então a gente saía de planilhas no Excel, né, que eram muito mais frágeis, né, para um software onde você consegue gerir muito melhor a estrutura de manutenção como um todo. E importante, né? Eu vou até linkar aqui com uma das perguntas do Felipe, do nosso seguidor. Ele perguntou, né, justamente sobre essa mudança que teve, né? Beleza, antes fazia muito ordem de serviço via papel e hoje via gestão da manutenção, né? Com software, né? Hoje, o que precisaria de um bom software da gestão da manutenção ter? Assim, na minha opinião, um software ele tem que retratar bem o que acontece no chão de fábrica, né, da manutenção, no dia a dia da manutenção. Existem softwares que eles, às vezes, são softwares financeiros e são adaptados, existe um módulo de manutenção. Então, muitas vezes, ele é um software muito pesado, muito difícil do mecânico, né, que é quem opera aquilo ali, utilizar. Né? É um software feito para escritório complexo, sem olhar a fábrica. Exato, ele é um software financeiro, para o negócio como um todo ele é muito bom, mas para quem está executando, às vezes ele é muito complexo, tem que entrar em muitas telas, tem que entrar em muitas etapas para poder executar a atividade. Então, o software ele tem que ser
interativo, né, para o mecânico, para o eletricista, para o técnico que está executando, mas ele também tem que ser intuitivo, ele tem que ser fácil para ele poder executar. Você não pode perder o mesmo tempo, né, investir, né, o mesmo tempo executando a atividade e aquele tempo para fazer o input das informações. Ele tem que ser rápido, ele tem que ser intuitivo, ele não pode ser de uma maneira tal que atrapalhe o processo de quem está executando a atividade. Obviamente, a atividade, a informação no sistema ela é extremamente importante para ter rastreabilidade, para a gente ter condição de avaliar quem fez, quando fez, por que fez, como fez, né? A execução em si é muito importante, mas ter o registro também é muito importante. Mas esse registro ele precisa ser fácil. No final, precisa ser intuitivo, né? A gente tem que entender que muitas vezes tem que ser fácil. Para quem está executando, muitas vezes a pessoa não tem aquela familiaridade como as pessoas mais jovens têm, né? Às vezes você tem pessoas antigas, né? Pessoas com muita experiência, que conhecem muito bem, mas vai ter dificuldade. A gente tem que saber direcionar de uma maneira tal que facilite a vida de quem está executando. Boa. Aí tem a pergunta do Márcio Follman, né? Follman, não sei se eu estou lendo correto, tá, Márcio? Mas ele soltou uma polêmica aqui. Qual o melhor software de gestão de manutenção? Essa é polêmica mesmo. Eu vou ficar em cima do muro aí. Vai comprar essa briga, não? Vou comprar essa briga, não. Deixa o pessoal aí Eu não estou recebendo mexão para isso. Eu tô achando que o Follman tá querendo vender o software. Eu trabalhei com vários. Eu trabalhei com muitos softwares de manutenção. E tem alguns que, como eu falei, eu acho que você precisa entender como que aquele software ele foi desenvolvido, né? Eu não vou citar os nomes, né? Mas o último software que eu trabalhei agora, ele foi criado por um cara que foi gerente de manutenção há muitos anos, e ele conhece a realidade do chão de fábrica, então ele desenvolveu um software que facilita muito, né? Ele é muito intuitivo, muito simples, rápido, não tem muitas telas, fica fácil para o técnico executar. Diferente, às vezes, de softwares que são corporativos, gigantescos, e tem módulos específicos de manutenção, mas que tem muitas telas e dificulta muito o técnico poder desenvolver o trabalho dele e imputar essas atividades. Então, o que eu penso do software de manutenção é que ele precisa ser intuitivo para quem está executando, ele precisa ser fácil para o planejador, que é o planejador que vai, né, colocar a alma do negócio ali, né? Ele vai colocar a estratégia ali dentro, qual a periodicidade correta, qual é o técnico que vai executar aquilo, qual é o roteiro que vai ser executado, qual a estratégia que vai estar lá dentro. Então, para o planejador, aquilo precisa ser simples também. Precisa ser ágil para que ele possa trabalhar bem e fornecer de maneira correta as informações para quem está executando. No fim, é atuar tanto com a ponta ali, o operador, né, com a pessoa que tem um ensino mais básico, exatamente, até o nível do gerente que está mais especializado ali no negócio. Exato, e que ele possa fornecer informações estratégicas, né, para os gerentes, para os supervisores tomarem a decisão. Então, se eu estou imputando aquelas informações, é porque eu preciso extrair os dados para que eu possa fazer a minha tomada de decisão. Seja o indicador do MTBF, MTTR, né, que vamos gerar números, ou seja uma informação do que aconteceu naquela manutenção preventiva. Porque se houver uma quebra, eu tenho um gatilho para fazer uma análise de quebra-falha. E para fazer uma análise de quebra-falha, eu preciso ter o histórico, né, das intervenções. Quem fez aquilo? Quando fez? Por que fez? Seja uma intervenção corretiva, seja uma preventiva, seja uma corretiva planejada ou emergencial, mas a gente precisa da informação. Sem informação, você fica cego. Então, o software também precisa ser fácil de extrair essas informações para a gente poder tomar a decisão. Aproveitando que você está falando aí de manutenção, né, Lindenberg? Eu vou aproveitar esse momento para agradecer a um dos nossos parceiros aqui, a LMF, que faz manutenção predial e, assim, tem se destacado muito aqui na cidade de Recife, região metropolitana. Então, muito obrigado aí ao pessoal da LMF. Deve estar aparecendo aqui na tela o link aqui para vocês clicarem. Então, vamos seguir, né? Eu já falei com a minha síndica lá, a Josefa, viu, Josefa? Vamos reformar o prédio aí para valorizar para todos nós. Mas, então, voltando, Lindenberg, tu citasse aí que já trabalhou com muitos softwares e que começou essa implantação de software na Alcoa, no caso, né? Exato. E
esse começo, essa implantação foi muito difícil para sair daquele papel mesmo que você já trabalhava na Unilever, que no começo da Alcoa pegou, para ir para o computador. Como é que foi essa trajetória? Foi muito complicado? Essa transição era sempre mais complexa. Na época que eu estava na Alcoa, já tinha um sistema implementado, já rodava. Eu peguei essa transição quando eu fui para a Fibrasa. Então, na Fibrasa, que foi a minha primeira experiência como gerente de manutenção, foi realmente uma experiência de implementar um sistema de manutenção, um setor de manutenção do zero. Então, a gente, inclusive, toda a parte de software de manutenção, a gente implementou do zero. Então, naturalmente, existe uma mudança cultural, existe uma resistência, né, por parte de quem está executando, né, de como vai fazer aquilo, fica um pouco mais difícil e tal. Aquela resistência inicial da mudança de cultura. Então, você tem que trabalhar muito mostrando os benefícios, explicando como aquilo vai facilitar a tua vida, como que aquilo pode contribuir para deixar a vida, né, de quem está executando e de quem está gerenciando de maneira mais fácil. Mas, assim, é um trabalho grande, de fato, né, a implementação de um software de manutenção é um trabalho grande, porque, assim, é o que eu sempre digo para o meu time, olha, o software, ele pode até nem ser tão intuitivo, mas ele vai funcionar, né? Mas ele precisa funcionar dependendo da maneira que a gente alimenta ele. Se a gente alimenta ele bem, com boas informações, você vai gerar bons relatórios, você vai, né, poder gerar bons resultados, extraindo as informações de maneira correta daquele software. Se você alimenta mal, você vai extrair informações ruins. Então, depende muito desse início, né, de você ter as informações adequadas, corretas. Naturalmente, o sistema ele é vivo. Ele não é engessado de uma maneira que, olha, implementamos e acabou. Não, o sistema é vivo. Você precisa estar revisando e melhorando continuamente. Então, a melhoria contínua, ele está dentro do processo de manutenção naturalmente. E dentro do processo de manutenção, o software de manutenção ele é extremamente importante. Uma vez implementado, ele precisa ser revisado e melhorado diariamente, se for necessário. E aí, esse software rodando, operando, ele precisa ser bem alimentado. Se o técnico vai lá e executa uma ordem de serviço, né? Tem uma ordem de serviço para ele executar. Ele simplesmente, na descrição do texto, por exemplo, ele coloca o serviço foi executado, não está dizendo muita coisa. Mas se, né, em contrapartida, dentro daquela informação da ordem de serviço, ele coloca lá, olha, o serviço foi executado, nós trocamos tantos rolamentos por um desgaste no alojamento do mancal, né, havia um problema na lubrificação, então a informação fica rica. E aí, quando você vai extrair a informação fica mais fácil para que você possa alimentar o sistema, melhorar o teu plano e melhorar os teus resultados. Então, quanto mais rico for as informações que tiver dentro do software, mais fácil vai ficando a gestão. Porque você vai melhorando o teu processo de maneira mais natural. Mas, mais uma vez, é um trabalho muito forte cultural. Desde da implementação de saída de um sistema de gestão de papel ou de Excel, né, para um software automatizado com iPad, com celular, que existem muitos, né, hoje em dia. Respondendo o Foreman, né, basicamente é um software que seja intuitivo, né, que ali consiga estar trabalhando tanto na parte operacional, né, junto com o pessoal da cultura, né, exato, e que você consegue fazer isso de maneira fluida com o pessoal da equipe. Exato. Né? Então, Foreman, não vamos chegar no nível de detalhe de melhor marca, mas algum que tenha essas características. Exato. Tá? Voltando para o ponto da Fibrasa que você trouxe, né, que foi ali que você começou a trabalhar com isso, né? Foi a tua primeira experiência, de fato, como gerente, o cargo, como né, gerente o nome. De manutenção, né? Exato. E aí, como é que foi agora? Pô, literalmente, estou agora começando a liderar pessoas, apesar de já estar, mas com responsabilidade maior por causa do nome do cargo, né? Foi muito mais uma mudança, vamos dizer assim, mais estratégica, né? Então, o desafio da Fibrasa foi implementar um setor de manutenção praticamente do zero, né? Então, a gente não tinha um setor de manutenção, né? Tinham algumas pessoas que desenvolviam algumas atividades de manutenção corretiva. Então, era toda uma estratégia de implementação, não somente do software, o software é um dos pilares. E aí uma coisa que eu aprendi muito naquele momento foi que, e a partir daquele momento eu levei para a minha vida. Em toda empresa que eu entro, eu peço sempre para fazer um diagnóstico,
né? Eu preciso fazer um diagnóstico para entender em que momento a gente está vivendo, né? Coincidiu mais ou menos naquela ocasião. Eu sou engenheiro mecânico, mas eu fiz uma pós-graduação em gestão de produção. Acho que acabei não falando. E aquilo me deu uma visão muito interessante sobre o cliente, né? Sobre a produção, que é o principal cliente da manutenção. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E aquele MBA me abriu a mente da maneira magnífica, porque eu olhava muito o setor industrial, manutenção, produção, mas o MBA em gestão empresarial via o negócio. Comecei a olhar o negócio como um todo. Você vê marketing, vê vendas, vê financeiro, vê todo um negócio, né? E aí eu aprendi a fazer o planejamento estratégico. Então, a partir daquele momento, eu comecei a criar planejamentos estratégicos para o meu setor de manutenção. Então, quando eu cheguei na Fibrasa, a primeira coisa que eu fiz foi criar um planejamento estratégico. Eu conversei com o diretor na época, eu disse, olha, eu queria pelo menos um mês aqui, não estando no operacional, para eu conhecer as pessoas, para eu conversar com as pessoas, para ver como funcionam as interações, para eu entender quais são as dificuldades, se a gente tem a ferramenta adequada, como que está o software, eu não sabia como que estava, entender, saber onde eu estou pisando. Então, eu criei um planejamento estratégico, fiz uma matriz SWOT, fiz um planejamento estratégico, estabeleci um plano de ação com base naquele planejamento estratégico, e a partir dali eu fui priorizando. Eu defini quais eram as prioridades do negócio, logicamente, cruzando com o que a empresa me dava como prioridade, né? Então, olha, para entregar esse resultado aqui, eu preciso priorizar isso aqui. E fui, com base nesse planejamento estratégico, criei um plano de ação, né, através de entender o ambiente, né, da matriz SWOT, do ambiente do setor, o que é que eu precisava fazer para melhorar. Então, a partir dali foi criando-se o plano, né, de ação para implementar as estratégias corretas e adequadas para aquela manutenção. Então, foi a primeira experiência de você ter que criar realmente uma implementação de um setor de manutenção praticamente do zero. A gente teve que implementar realmente uma estratégia de manutenção do zero. Isso linka lá no começo que você falou que a engenharia ensina muito cálculo, muita parte técnica, Exato. Mas numa parte de gestão e gerencial ali, que foi onde você aprendeu a se diferenciar. Voltando um pouco aí, né, eu vejo um gap grande assim no curso de engenharia versus o que a gente aprende na faculdade versus o que a gente precisa de habilidade para o dia a dia. Então, tipo, na Unilever, quando eu assumi, você vai gerenciar lá 35, 40 pessoas. Né? Então, não tinha habilidade de liderança. Eu não aprendi isso na faculdade. Eu fui aprendendo lá dentro. Então, eu estava numa empresa que me permitiu isso. Mas muita gente não tem essa possibilidade de estar numa empresa que vai lhe permitir, que vai lhe formar como gestor. Eu tive essa possibilidade, mas que eu sei que muita gente não tem. Então, eu vejo que precisa desenvolver muito mais as habilidades de comunicação interpessoal, famosos soft skills, né? As soft skills. Então, isso a gente aprende muito pouco. Se você pegar a grade curricular de quando eu me formei lá em 2003, já tem 22 anos, né? Se você pegar a grade curricular de hoje, mudou muito pouco. E o mercado técnica, mudou, né? Assustadoramente, mudou drasticamente. Então, as habilidades hoje, as soft skills, né, elas são muito mais requeridas do que era na minha época. Mas se você olhar a grade curricular, ela evoluiu muito pouco, né? Isso é o ponto importante, que inclusive a missão nossa como Group Equation, né, é justamente de trazer essas habilidades, desenvolver essas habilidades soft skills nos engenheiros, né? Que a gente sabe que engenheiro é muito bom tecnicamente, mas falta de comunicação. Né? E o propósito do Grupo Equation é justamente esse, trazer desenvolvimento a vocês que estão assistindo a gente, né? Nessas partes de soft skills. Esse é o grande diferencial, na minha opinião. Assim, a grade curricular está ali, as habilidades técnicas e de cálculo, de projetos, ela está ali para todo mundo. Quem vai sobressair é quem tiver o interesse, quem tiver a atitude de buscar desenvolver em outras habilidades, principalmente nas soft skills, para que você tenha habilidades de liderança, porque é isso que no final a gente vai gerenciar. A gente gerencia processos, a gente gerencia pessoas. Então, muitas vezes, todo aquele cálculo ele vai ajudar muito a gente no raciocínio lógico, na velocidade de dar uma solução para alguma coisa. Mas você vai ter que ser um pouco psicólogo, tem que ser um pouco administrador,
tem que ser um pouco de cada coisa, né? Então, você tem que lidar com a pessoa que, de repente, não foi trabalhar hoje porque está com um problema familiar, né? Que o marido adoeceu, que a esposa está se separando da esposa, que o filho está doente, e você precisa entender naturalmente isso aí. A gente gerencia pessoas. Então você precisa entender a particularidade de cada pessoa e do teu time para que você possa tomar as melhores decisões. Então o planejamento estratégico, como eu gosto de fazer, ajuda muito em você ter a tua estratégia e priorizar. E aí vai te dar a condição também de conhecer mais as pessoas, de conversar, de conhecer mais as pessoas e saber qual é a melhor estratégia para aquela empresa. Então, a partir daquele momento da Fibrasa, tudo que eu fiz para frente foi diferente. Por quê? Porque para cada empresa eu precisava conhecer qual era o momento daquela empresa, qual era o momento da minha equipe, se dava para eu delegar um pouco mais, se eu tinha que entrar muito mais no operacional. Então, por exemplo, na Fibrasa, eu tive que entrar muito no operacional. Eu acompanhava a preventiva do começo ao fim. Via montagem, via desmontagem, via se estava ok, se não estava, se estava limpo, se não estava. Em outras empresas, eu já vi que não precisava isso. Eu precisava criar outras estratégias. Às vezes, chamar o coordenador, o supervisor, dar um feedback diferenciado, acompanhar um pouco mais. Mas a equipe de execução sabia que era boa, não precisava acompanhar tanto no chão de fábrica. Então, acho que é você entender qual é o melhor medicamento para aquela... Entender qual é a doença, né? Igual quando você vai no médico, né? Você precisa fazer os exames, né? A mesma dor que eu sinto, você pode sentir, mas a minha causa pode ser uma, a tua causa pode ser outra. E é através dos exames que você vai detectar. Para você, só uma fisioterapia resolve. Não, para você tem que fazer cirurgia. Mas a dor é parecida, mas a causa não é a mesma. Da mesma forma, você vai numa indústria e faz uma análise e detecta que aquilo ali você precisa ter muito mais acompanhamento do corpo operacional. A outra não, o meu gap maior é na supervisão, na liderança, eu preciso acompanhar mais a liderança. Então você precisa entender a particularidade de cada ambiente que você está inserido. E foi assim, né, que você ficou uns 4 anos, né, na Fibrasa, 4 anos na Fibrasa, né, se diferenciando de como é que conseguia gerir estrategicamente ali e se desenvolver. Exato. Né? Depois você tem um histórico de décadas na área de gestão de manutenção, né? Que aí você passa para Gerdau, na Gerdau para Alpha Plast também, né? Isso. Mas qual foi um dos teus maiores desafios como gestor da manutenção e como gestor também na engenharia? Para mim, o principal desafio foi de fato da Fibrasa por ser uma transição. Eu vinha de uma atuação como supervisor, né, como coordenador até então, de uma liderança intermediária. E quando você pega uma gerência, você é responsável por tudo que acontece no setor. Então, e naquele momento, inclusive, toda a estratégia era minha responsabilidade, né? Então, eu precisava ter um nível de assertividade muito grande. Então, eu precisei estudar muito bem o ambiente, eu precisei entender muito bem o ambiente da empresa como um todo e depois do setor. Da empresa como um todo, por ser uma empresa familiar, onde existem suas particularidades, e como que eu deveria vender isso pro grupo, como que eu deveria vender, né, essa minha estratégia para o grupo para que ela fosse bem implementada. E aí, naquele momento, por ser essa transição, né, a primeira experiência como gerente de manutenção e ter uma dificuldade natural de não ter um setor estruturado naquele momento, de criar uma estrutura praticamente do zero e ter feito, né, durante 4 anos um trabalho que até hoje eu sei que é reconhecido, foi muito bom, muito valioso, até porque eu sei que deixei muitos frutos lá dentro. Você citou uma coisa importante, né? Você trabalhou em empresa familiar, né, no caso Fibrasa, depois foi para a Gerdau, que era multinacional, né, apesar de ser brasileira, né? Depois você foi para Alpha Plast, Heineken, até chegar na GE, né? Antes de a gente conversar para o final também da nossa conversa e entrar na GE, né? A diferença entre empresa familiar e multinacional? A diferença principal eu vejo muito mais na velocidade. A empresa familiar, ela é muito mais pulsante e o imediatismo. Você quer tudo muito rápido. O resultado você sempre tem que está ser atrasado, né? Você sempre está atrasado. O resultado tem que ser muito mais
mais rápido, né? Muito mais sensível em termos de velocidade de entrega. A empresa multinacional, ela pensa a longo prazo, ela pensa muito mais a longo prazo do que muitas vezes uma empresa familiar, que quer os resultados muito mais rápidos, muito mais rápido. E aí, nesse momento, na minha primeira experiência, também teve esse impacto, né, de você sair de uma empresa, de uma história de conhecer alguns multinacionais e depois você entrar numa empresa familiar. E realmente existe essa diferença. A empresa multinacional tem muito mais camadas, né, muito mais estruturas, setores corporativos, setores que, naturalmente, a gente está falando de empresa familiar de menor porte, né? A Gerdau, por exemplo, foi até pouquinho tempo atrás uma empresa familiar e ainda tem a família dentro do negócio, né? Mas eu falo de estruturas menores, não de estruturas tão grandes como a Gerdau, por exemplo. Mas se você pega uma estrutura de uma empresa familiar de médio ou de pequeno porte, a diferença principal que eu vejo realmente é essa, né? Porque você está ali diretamente com o dono e o imediatismo, ele de fato é maior. E dessas passagens aí, Lindenberg, a gente citou o que fez tu se tornar gerente, não foi? Que foi essa experiência, essa capacidade de ter aprendido a se comunicar. Mas o que é que te faz manter sempre em cargos altos? Tu acha que tem algum diferencial que está te trazendo esse sucesso? Eu vejo alguns pontos que eu acredito que ajudam, né? Então, um ponto que eu entendo que seja extremamente importante para qualquer um que deseje, né? Até porque nem todo mundo deseja, né? Vai muito do interesse da pessoa. De ter uma carreira voltada para a área de gestão, gerência, saber ouvir, né, o time de execução. Então, o saber ouvir ele é extremamente importante, porque apesar de você estar num nível hierárquico maior, apesar de você ter um curso superior, ter um MBA, ter um mestrado, um doutorado, quem executa é o teu mecânico, quem executa é o teu eletricista, o teu técnico de automação, o teu pedreiro, é o cara que está no front ali, é o cara que está executando. Então, você precisa escutar, entender quais são as dificuldades, dar a melhor condição para aquele técnico, né, para aquela pessoa, para que a atividade ocorra da melhor maneira possível. Então, o saber ouvir, ele é extremamente importante. Um outro ponto que eu considero importante é empatia, né? Então, a gente gerencia pessoas, e as pessoas têm vidas pessoais, naturalmente, têm problemas, assim como eu tenho, como você tem, como ele tem, como todos nós temos. Então, a gente tem que ter empatia pelas pessoas, saber quais são as dificuldades de cada um e saber como ajudar. Naturalmente, existem as regras, existem as normas, existem os padrões que a empresa estabelece, que a corporação estabelece, mas a gente precisa ter esse equilíbrio entre o que é exigido, entre o que é obrigatório dentro das empresas e o que também as pessoas têm de necessidade, eles têm para que possam executar da melhor maneira o trabalho. Então, a empatia, ou seja, você se colocar no lugar da pessoa que está ali, ajuda muito a você ter um melhor resultado do teu trabalho. Porque você está escutando, você está sendo empático, está se colocando no lugar do outro, entendendo qual é a dificuldade do outro, né? Então, muitas vezes, você não terminou essa atividade, e aí você não entende nem porque o cara não terminou, né? Então, vamos lá, vamos ver qual a dificuldade. Puta, o cara, às vezes, não tem nem acesso para entrar na máquina, e você está ali cobrando que o cara faça da melhor maneira. Puta, realmente precisa de eu fazer a melhoria aqui. Será que ferramenta, algum recurso que eu tenho que dar para ele? Exatamente. Né? Será que ele não tem um recurso adequado para fazer aquela atividade? Ou seja, é muito mais habilidade comportamental, apesar da técnica ser importante também. Exato, mas você precisa entender. Às vezes, assim, o técnico, você vai enxergar tendo essa habilidade comportamental. Você vai lá, então tá bom, qual a dificuldade? A dificuldade é essa. Então, aí você usou um soft skills, né? Você está sendo empático, você está ouvindo, depois você vai lá, eu sei qual é a dificuldade. Então, tecnicamente, eu vou conseguir te ajudar. Vamos pensar numa solução aqui, e juntos você pensa numa solução. Assim que você foi escalando na carreira, chegar onde está e manter, né? Que Exato. O Emerson trouxe. Né? E aí, um outro ponto que eu considero importante, aí essa é uma coisa muito, muito minha, vamos dizer assim, né? Eu sempre procurei pensar no nível acima do que eu estou. Então, quando eu era planejador, eu pensava o seguinte: o que é que eu preciso, quais são as habilidades ou
conhecimentos que eu preciso para me tornar um coordenador. Qual é o próximo passo nessa empresa? Qual o nível hierárquico seguinte? É o coordenador. Então, o que eu preciso ter de conhecimento, de habilidade, de atitude para ser um coordenador? Então, eu vou me comportar, mesmo sendo planejador, como um coordenador. Eu sou coordenador, beleza, mas o que eu preciso ter de conhecimento, de habilidade e de atitude para ser um gerente? Então, eu vou me comportar dessa maneira. Então, você sempre pensar no próximo passo que você deseja para a sua carreira e como que você pode chegar lá. E aí você vai... que você disse quando você estava na Unilever, né, que você estava querendo virar coordenador, e um cara vem te auxiliar e você já, com o cargo de analista, buscando ali, exatamente, tá seguindo. Né? Exato. Linkando com essa pergunta de Emerson, o Carlos Santos também fez uma pergunta que é nosso seguidor na nossa rede social. Ele está com dificuldade para conseguir vaga de engenheiro, mesmo com 5 anos de formado. Né? Ele não teve a oportunidade, né? O que ele poderia fazer para ir buscar essa oportunidade, né? Dá 3 dicas aí pro Carlos dicas, e todos os seguidores, né, Paulo? A primeira é não desistir, né? Já disse, viu, Carlos? Fundamental é essa, não desistir. A gente tem que perseverar, tem que encontrar os caminhos. Mas ao longo da carreira, uma coisa que eu aprendi muito e que realmente é muito importante é o network. Então, você participar de um evento como um evento que a Equation promove, você participar de uma feira, você participar de um grupo de discussão, o network ele é fundamental. Muitas vagas elas nem são divulgadas, elas acontecem através do network. Então, o network ele é fundamental, ou seja, você se relacionar é uma habilidade de relacionamento, é a habilidade de você conhecer pessoas do teu meio, de participar de eventos, de participar de feiras, de participar de palestras, e ali você vai conhecer pessoas que podem, né, naturalmente ajudar, né, no seu desenvolvimento de carreira. Não necessariamente, vai ter uma vaga, vou te indicar. Não é isso. Né? É um curso, é uma mentoria, é uma dica, são coisas que vão te ajudar no dia a dia. Então, o network ele é fundamental e ele é para sempre. Eu vou aproveitar um pouquinho aí do merchan, viu, que você está fazendo. Lindenberg, você como gerente da GE e gerente de diversas outras empresas, você acha que vale a pena participar dos eventos do Grupo Equation? Não, sem dúvida. Como eu falei, para mim é uma iniciativa fantástica o que o time da Equation tem feito, né? A gente tem muito pouco isso no mercado, existe muita oportunidade, muita oportunidade ainda não explorada, muita coisa boa que pode acontecer, como esse que a Equation tem feito. E os eventos, né, como eu falei, como primeira dica, né, network, ele é fundamental. Então você vai estar ali no meio onde tem diretores, tem gerentes, tem supervisores, e onde tem pessoas que podem te ajudar, como eu falei, não necessariamente apenas ter uma vaga, vou te indicar, não é isso. Né? Faz assim, participa de um curso, de uma mentoria, é um momento de você trocar experiência. Então, o network, a troca de experiência, o estar próximo de pessoas que têm experiência vai te ajudar muito no desenvolvimento da tua carreira. Um outro ponto, assim, nunca deixar de estudar, de aprender. A gente nunca sabe de tudo, nunca vai saber, a gente vai morrer sem saber. É muito longe disso, na verdade, né? Então a gente tem que entender o que é que o mercado tá pedindo e se desenvolver, principalmente em habilidades que a universidade não provê para a gente. Então, habilidades, né, como o Paulo citou aqui, de soft skills. Então, isso a universidade ela é muito pobre ainda, ela não provê isso para a gente. Então, a gente tem que estar buscando isso. Vou ler um livro, vou participar de um evento, de uma palestra, mas busca desenvolver essa habilidade que realmente é necessária para a gente como engenheiro. E aí, um outro ponto que eu vejo como extremamente importante é desenvolver habilidades administrativas. Então, eu, certa vez, assim, só abrindo parênteses, né, nessa última dica aí, em 2016 para 2017, eu criei uma empresa chamada Formação Futuro, que era justamente para dar cursos presenciais para alunos de engenharia. A gente deu mais de 2 anos de curso. Até começar a pandemia, a gente fazia muitos cursos. A gente fez mais de, acho que 20 turmas. E aí o pessoal gostava muito porque eram muitos exemplos práticos, curso de gestão e organização da manutenção, planejamento e manutenção. Então a gente fazia muita coisa voltada para o
para o público, grande parte do público, 80%, 90% eram estudantes. Então, eu procurava levar para o pessoal habilidades que na universidade a gente também não tinha. Então, habilidades administrativas. E aí teve uma aula que eu dei lá, e uma ferramenta que é extremamente importante, extremamente simples de ser aplicada, e a gente aprende muito pouco, pelo menos na minha época da faculdade eu não vi, mas hoje em dia ainda vê, mas de uma maneira muito superficial, por exemplo, que é uma análise de Pareto. E aí eu perguntei para uma turma que tinha mais de 30 alunos, 2 ou 3 levantaram a mão dizendo que sabia fazer uma análise de Pareto. A gente não pode ser engenheiro sem saber fazer uma análise de Pareto, pessoal. Não pode. Não pode. Para mim, assim, é muito básico. Você ser engenheiro e não souber fazer uma análise de Pareto, você não é engenheiro. Você não vai conseguir tomar uma decisão correta. Vou dar um exemplo prático meu. Como eu falei, né, essa questão do planejamento estratégico, né? Eu fui para uma empresa que me deram um desafio, disse, olha, o principal desafio é a gente reduzir o nosso custo de almoxarifado. A gente tem aqui mais de 10 milhões de reais de dinheiro parado de almoxarifado. Tá, quantos itens são? Tá, tem mais de 4 mil itens. Então, como é que eu ia resolver aquilo sem fazer uma análise de Pareto? Então, com a análise de Pareto, e o meu coordenador, que era responsável pelo almoxarifado, ele não sabia fazer análise de Pareto. E aí, no planejamento estratégico, eu detectei isso, e com a análise de Pareto a gente conseguiu focar em, sei lá, 40, 50 itens, que representava o meu 50%, 60% lá do meu estoque. E aí sim a gente conseguiu direcionar a resolução do problema. Então, existem habilidades administrativas, né, até do curso de administração da empresa realmente, né, de fazer uma matriz SWOT, de fazer uma análise de Pareto, que a gente como engenheiro a gente vê muito pouco. É muito superficial. Ou até não vê. Então são habilidades que você precisa desenvolver. Respondendo o Carlos, né, Carlos? São essas 4 habilidades, né? Ele colocou uma mais, né? Que é a parte de perseverança, não desistir, né? A parte de ter... Networking, de desenvolver, né? Parte de continuar a estudar e ter conhecimento, né? E também essa parte administrativa, a gente sair para conhecer mais também. Lindenberg, assim, tem muito assunto. Acho que vai ter que ter uma parte 2 do podcast dele. 25 anos de carreira, eu acho que a gente tem assunto Eu tô tentando encurtar o máximo aqui. Faltou falar da experiência dele na Argentina, que ele foi visitar pela gestão, né, da manutenção. Na verdade, assim, eu tive Europa, nesses 25 né, anos, eu já andei bastante, né? Fui na Argentina, Espanha, Inglaterra, Dinamarca, Polônia. Tudo pela engenharia. Tudo pela engenharia. Então, assim, vai ter muito assunto. Vai realmente ter que gravar uma parte 2. Só à disposição para a parte 2, se precisar. E aí, para acabar também, tá, Emerson, uns 3 minutinhos a mais, né? Aí você, voltando um pouco da tua carreira, né? Você tá na GE, né? Exato. Você tá há uns 6 anos aí, como gestor de manutenção, boa experiência também, e acabou que a GE optou por fechar a fábrica, né? Tá encerrando as operações no Brasil. Estrategicamente, né? Encerrando a operação no Brasil na parte de eólica, né? E aí você contou nos bastidores uma coisa muito interessante que o pessoal da GE estava fazendo, né? Tentando fazer a parte de replacement, né? O outplacement. Outplacement, na verdade, né? E tinha várias pessoas conseguindo vagas fora do país, né? Conta um pouquinho mais sobre essa parte da GE. Em janeiro desse ano, a Lehman Wind Power, que é a empresa que eu trabalho, que faz parte do grupo GE, ela anunciou o encerramento das operações aqui no Brasil, a planta de pás eólicas no Brasil, que fica em Suape. E aí, desde então, naturalmente, né, existe uma preocupação, mas como o grupo é grande, né, existem oportunidades fora do país, e a gente já teve alguns bons exemplos, né, alguns bons casos de pessoas que estão indo para outros países, né? Tem uma grande parte operacional que está indo para a França, algumas pessoas da qualidade estão indo para a Espanha, algumas pessoas estão indo para os Estados Unidos, alguns engenheiros estão indo para os Estados Unidos, time de manutenção, time de operação, time de engenharia de processo também. Então, nesse processo, eu estimo aí, não sei o número exato, mas eu estimo que em torno de 20% a 25% dos funcionários já estão recolocados, né, para empresas de fora do país e algumas parcerias que foram desenvolvidas até pelo time de RH
empresas próximas ali da região, onde eles anunciaram o fechamento, que, né, tem muita gente boa, treinada, capacitada, que poderia ocupar algumas posições e está sendo 1.100 direcionado. funcionários, né? Em torno de 1.100 funcionários. Fantástico. Tá E para você tem o objetivo de ficar por aqui? Se surgiu uma oportunidade, você cava para ir para lá? Eu estava explicando para o Paulo, né? Existe, às vezes, assim, um pouco da sorte de ter o perfil e ter a vaga disponível naquele momento. Então, meu primeiro objetivo é permanecer na área, né? Obviamente, como engenheiro, a gente tem que ter os planos bem desenhados na cabeça, né? O plano A, B e C, né? Então, eu tenho o plano A, B e C desenhado na cabeça. O plano A realmente é ficar no mercado, naturalmente, né? Surgindo alguma Você até boa comentou oportunidade. sobre isso, que poderia ter oportunidade também fora nos Estados Unidos, daqui abriu mais. Exato. Tem o empecilho, né? Exato. Às vezes surgem algumas mudança. oportunidades, mas, por exemplo, às vezes você não... Existe uma posição com o teu perfil, mas não tem a aprovação da relocação, né? Que eles chamam de relocation. O benefício de relocação, de visto, e, enfim, a burocracia. E aí tem que conciliar tudo, né? Você tem o perfil e tem uma vaga que tenha essa liberação da empresa. Então, sim. Mas o meu plano realmente inicial é ficar... obviamente, né, dependendo a parte 2 vai ser nos Estados Unidos, então. Fora do país. Só para finalizar, né, agradecer, Lindenberg, mas a última pergunta, que é sempre a última pergunta que a gente faz, né, você acha que a engenharia foi gratificante para você? Muito, muito gratificante. Eu não sei como é que eu estaria hoje sem engenharia, falando bem sinceramente, eu não sei, até pegando... minha história aí de como começou, que eu falei lá no iniciozinho, né? Se eu tivesse desistido, naquele momento, eu, de verdade, não sei como eu estaria hoje. Então, sem dúvida alguma, muito gratificante, muitas oportunidades, muitas dificuldades, né? Mas que faz parte da vida, mas que é extremamente importante para mim e tudo, né, que eu construí, grande parte se deve... a engenharia. Né? Entre os balanços de dificuldades e gratificação... Sem dúvida, a balança pesa muito mais para o lado positivo, para o gratificante, né? Para o que foi bom. As dificuldades fazem parte da vida, né? As dificuldades estão aí para a gente poder superar, poder vencer, poder contar a história, né? Se não tivesse dificuldade, eu não estava contando a história aqui. História tem muita. Tem bastante história. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Engenheiro para Engenheiro. Vocês viram que aqui a gente recebe personalidades do mundo da engenharia, pessoas que têm muito a ensinar, com carreiras muito inspiradoras. Então, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Lindenberg? Muito obrigado, viu, Lindenberg, por participar daqui. Eu que agradeço o convite. Acho que essas iniciativas realmente fazem com que a engenharia se torne mais forte e abre possibilidades, né, para o pessoal mais jovem que está aí começando no mercado a olhar as possibilidades que existem, hoje muito mais do que era no passado, e que vejam realmente que existem possibilidades, existem formas de você crescer na carreira de diversas maneiras. Né? Eu estou aqui hoje, já tiveram outros colegas, vão ter outros colegas, então cada um tem sua história, cada um pode ajudar de alguma forma outros engenheiros, como diz o podcast, de engenheiro para engenheiro, para que isso se torne mais forte na nossa região. Agradecer ao Lindenberg, agradecer a todos vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Até a próxima. Até mais, pessoal. Obrigado. Valeu.